Querido irmão, querida irmã, aqui estamos para dar continuidade às nossas reflexões desta semana da família, cujo tema central, amor familiar, vocação e caminho de santidade. Esse tema justamente nos ajuda como famílias a conseguir compreender que a santidade é algo próprio para justamente se encontrada dentro da relação familiar. Então, hoje nós queremos trazer como subtema: felizes os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós vemos que os subtemas para esta Semana da Família traz justamente o texto evangélico de Mateus 5, de 3 versículos seguintes, onde fala justamente sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os felizes, por que não dizer os santos. Esse é o sermão da montanha que Jesus traz para os seus discípulos, lembrando a eles o que eles precisam fazer para ser santo, como eles devem caminhar para ser santos. E aqui o texto de hoje fala sobre os pobres em espírito. Para ser santo é necessário ser pobre em espírito. Pobre em riquezas, nós sabemos perfeitamente o que significa. E o pobre em riqueza, justamente aqueles pobres de bens materiais, que não têm, na verdade, nem sempre têm nem sequer o suficiente para sobreviver durante um mês, durante uma semana, ou até mesmo vive pelas dificuldades da vida, né? E para essas pessoas, é claro, que são pobres em espíritos, pobres em riquezas, tem duas opções para a vida delas. Aquelas que têm fé têm como opção rogar a Deus para que eles não penem na miséria, né? Não sejam destruídos, não esteja acabada a vida de cada um deles, né? Mas também tem um outro caminho, é claro, ruim ou negativo, que é justamente como nós vemos hoje em dia na vida, né? Muitos pobres materialmente que estão se dando para o mundo do crime, para o mundo da violência, e que traz justamente uma justificativa como sendo o fim para a vida deles. Ou seja, não tenho mais nada a perder, então dou até minha vida para ter alguma coisa para comer. É uma pena termos a consciência de que existem pessoas que vivem assim e que é verdade e que é real dentro da nossa sociedade, mas que não é a dignidade do ser humano. Dignidade para o ser humano é, mesmo sendo pobre, mesmo tendo aquilo que é o suficiente para sobreviver, ter aquilo que é o mais rico para a nossa vida: ter Deus. Então, o pobre é aquele que de fato só tem a Deus como sendo a sua única e grande riqueza. E se ele escolhe essa grande riqueza, justamente é toda a riqueza que precisa ter para a sua vida. Mas é preciso que ele reconheça isso, porque nem somente os pobres materialmente, mas também os ricos materialmente, precisam reconhecer que Deus é a sua única riqueza. Deus é seu único valor. Assim se tornam os pobres em espírito, porque tem na sua vida, tem no seu coração a maior de todas as riquezas, que é ter Deus, que é aquele, é claro, o nosso Senhor, que nunca vai abandonar os seus filhos, aquele que nunca vai desamparar os seus filhos, aquele que nunca vai deixá-los viver e chegar a um estado de miséria, de destruição completa da sua humanidade. O mundo pode fazer isso com ele, mas Deus nunca. Então, esse é o caminho para podermos chegar a compreender esse convite que Jesus nos faz: sermos pobres em espíritos para podermos alcançar o reino dos céus. Ou seja, sermos pobres em espíritos para sermos santos. Então, os santos, os bem-aventurados, os felizes, são aqueles que têm a Deus como sua grande riqueza e única necessária para a sua vida. Por isso que nós devemos nos apresentar justamente desta forma no mundo, né? Termos essa certeza no coração. Tenhamos os bens que forem, se eles não forem utilizados para o bem
desta família, desta humanidade, ou daqueles com quem nós convivemos, com certeza o seu coração não é pobre em espírito. A sua vida não é pobre em espírito, sabe por quê? Porque é um sinal de que nós lidamos no mundo com o intuito de receber algo em troca, de receber alguma retribuição. Basta a gente ver, perceber o que é que me preenche na vida, né? O que é que faz com que eu possa ser feliz na vida. Às vezes é um elogio que nós precisamos receber, às vezes é o reconhecimento dos filhos, da esposa, do marido, às vezes é o reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes é de fato ter bens materiais e trabalhar bastante para tudo isso, etc. Né? Existem muitas probabilidades daqueles que se afastam da sua grande riqueza, que é Deus. Por isso, nós somos chamados a reconhecer e aprender e a sermos educados a viver essa experiência de pobreza em espírito. Vale salientar, não é pobreza de espírito, mas é pobreza em espírito. Porque a pobreza de espírito faz, de fato, com que as pessoas não tenham Deus na sua vida. Porque o seu espírito é pobre. Porque o seu espírito é sem significado, sem sentido. Porque o nosso sentido, o sentido da nossa vida, se encontra em Deus. Portanto, para vivermos uma família feliz, uma família santa, é preciso de fato aprendermos com o Senhor a entregarmos-nos nessa experiência de tê-lo como o seu grande tesouro. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Sabemos que isso precisa ser ensinado dentro das nossas famílias, inclusive para os nossos filhos. Então, que nós tenhamos esse coração aberto para essa grande dádiva que o Senhor preparou para todos nós. Para que assim nós vivamos, sim, com certeza, como bem-aventurados, felizes, santos, como Deus é santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.